Policial Penal da Bahia, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E aqui no canal já tem vídeo, tá? Falando sobre esse concurso, falando da redação, dos critérios de avaliação, a banca de vocês é FGV. Vocês terão que produzir uma redação de até 30 linhas e eu comento melhor isso no vídeo anterior. Então pesquisa aí no canal que tem vídeo falando especificamente sobre esse edital. E nesse vídeo aqui eu vou ler com vocês um dos modelos de redação que está disponível no meu e-book de modelos de redação dentro do curso específico que eu criei para a Polícia Penal da Bahia. Então, se você quer aprender a fazer redação especificamente para essa banca, sem perder tempo e sem enrolação, porque a sua prova está chegando, já clica no link abaixo para você acessar toda essa estrutura completa. A gente tem as aulas gravadas, modelos de redação, a gente tem e-book de citações, enfim, muito material, um conteúdo completo para que você consiga a sua aprovação e se torne policial penal da Bahia, tá? Lembrando que a banca de vocês é FGV. Eu até comentei no vídeo anterior, né? O povo surta quando vem FGV, porque FGV... ela escolhe uns temas que a gente fala assim, qual a necessidade disso? Recentemente, eu fiz uma live no TikTok, lendo uma redação de um dos meus alunos que fez um concurso para FGV, e o tema era a questão do conflito da Rússia e da Ucrânia. Aí você pensa, a gente tem tantos problemas sociais brasileiros. Não que esses conflitos internacionais não gerem consequências no Brasil, obviamente geram. E o tema tinha esse enfoque, quais seriam as consequências desse conflito no Brasil e como o Brasil poderia mitigar as consequências desse conflito. Porém, gente, a gente tem um monte de questões do Brasil, analfabetismo, corrupção, miséria, violência, educação, são tantos problemas, por que não abordar esses problemas? Mas parece que a FGV também tem mudado um pouco da sua perspectiva. Por quê? A gente teve o concurso público recentemente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o tema da redação foi a questão do uso de câmeras de segurança em fardos policiais. Então a banca já demonstra aí que ela cobrou um tema relacionado ao cargo, o que faz todo sentido, gente. Eu, por exemplo, eu sou professora, servidora pública, supondo que eu vou fazer um concurso. Qual é o sentido de eu falar de um tema na redação que não seja sobre educação? E a gente tem muitas vertentes, por exemplo. Na educação, a gente pode falar de educação para autistas, educação para crianças com síndrome de Down, educação financeira, educação ambiental. Existem centenas de possibilidades em relação à educação. Então, faz sentido que a redação tenha relação com o cargo. Isso seria a coisa mais óbvia. E parece que a FGV ela tem percebido isso, tanto que, no caso de vocês, do edital de vocês, ela coloca em um dos seus critérios que o tema terá relação ao cargo. Ou seja, há uma grande possibilidade da gente ter uma interface aí entre segurança pública e alguma outra temática, um outro eixo temático. A gente tem vários eixos temáticos, tecnologia, educação, arte, cultura, enfim, são várias as possibilidades. No caso do concurso público da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que a banca também foi FGV, a gente teve a interface, né, o cruzamento da questão da tecnologia e da segurança pública. Inclusive fiz também um vídeo aqui no canal, assista os vídeos tanto da Polícia Militar do Rio de Janeiro quanto da Polícia Penal de Goiás, que você vai ter também aí um leque de possibilidades de como fazer a sua redação, tá? Com a diferença que a Polícia Penal de Goiás, o tema ele é bastante específico, a questão da Lei de Execução Penal. No caso de vocês, o que a FGV coloca no edital é que será um tema relacionado ao cargo. Também existem inúmeras possibilidades. Eu estava verificando esse edital, verificando também quais seriam as possibilidades, porque muitas vezes o próprio edital, no seu conteúdo programático, ele dá pistas do que ele vai abordar, tanto que eu fiz também um vídeo aqui para o concurso público da Guarda Municipal de Várzea Grande, que fica em Mato Grosso, e um dos temas que eu apostei e coloquei dentro do meu curso era a questão do papel da Guarda Municipal para a promoção da cultura da paz, e foi exatamente o tema que caiu no concurso público. Isso porque dentro do conteúdo programático, a gente tinha várias leis relacionadas a direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição Federal, Estatuto da Criança e Adolescente. Então, tudo isso vai dando pistas do que a banca pode cobrar. Então, muitas vezes, o próprio tema da redação está dentro do edital, dentro da parte de conteúdo programático. Por isso, muitas vezes, a gente acerta nos temas da redação, porque a gente entende que há esse vínculo entre o conteúdo programático e a questão da formulação da redação. Dentro do e-book que eu criei, que está disponível dentro do curso, eu coloquei várias possibilidades. Muita gente acredita, por exemplo, que a banca pode não cobrar a questão do encarceramento em massa, porque seria uma crítica, digamos assim, ao sistema penal. E, gente, não tem nada a ver. Por quê? A banca, ela não está atrelada à instituição. A banca, ela é selecionada e escolhida para fazer o concurso. Então, ela não tem uma proteção, digamos assim, a fazer uma determinada crítica social ou colocar um problema social brasileiro que, de alguma maneira, estabeleça uma relação com a instituição, que no caso é a Polícia Penal da Bahia.
Então, a banca pode sim cobrar, por exemplo, a questão do encarceramento em massa, da seletividade penal, ou mesmo da ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Então, dentro do e-book que eu criei, a gente tem várias redações com diferentes temas e possibilidades. Então, a gente tem redações sobre direitos humanos e várias vertentes relacionadas ao trabalho, ao ofício de vocês. Então, para esse vídeo aqui, eu selecionei o seguinte tema: como o Estado pode prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Lembrando que quando a FGV ela faz uma pergunta ou várias perguntas, né? Eu comentei no início do vídeo que um dos meus alunos produziu uma redação que o tema da FGV era a questão do conflito da Ucrânia e da Rússia. Não tinha apenas uma pergunta, tinham 2 ou 3 perguntas. Então a FGV ela pode trazer uma pergunta ou várias perguntas. É importante que você responda a essa pergunta, mas não de maneira direta. Porque no caso de vocês, não é uma questão discursiva, não é um parágrafo que você vai construir respondendo objetivamente uma pergunta. É um texto dissertativo argumentativo. E o texto dissertativo argumentativo, ele tem um padrão, ele tem uma estrutura. Então, quando a gente olha as redações nota máxima, por exemplo, a PRF ou Secretaria de Educação, enfim, independente do órgão, seja municipal, federal, estadual, a gente observa que há um padrão do texto dissertativo. Então, tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão. Então, mesmo que a banca faça uma pergunta ou várias perguntas, você precisa dar uma resposta, mas não de maneira direta. Do tipo, sim, não, concordo, discordo, não. Você vai construir uma resposta ao longo dos seus parágrafos de argumentação. Então, é importante responder a pergunta que a banca coloca. Então, no caso desse modelo de redação, você tem uma pergunta ali, você vai ler uma pergunta. Então, você precisa responder a essa pergunta ao longo do seu texto. Lembrando que, quando a gente fala de modelos de redação, e algumas bancas já têm colocado nos seus editais que os modelos são proibidos e que cópias de modelos de redação são, muitas vezes, excluídos do certame. Por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo colocou isso como um critério lá de avaliação. A banca foi a VUNESP e eles colocaram redações com modelos, sejam modelos das provas anteriores da banca ou da internet, serão automaticamente eliminados. Então, a ideia aqui, e dentro dos meus cursos eu sempre coloco e-books de modelo, não é que você copie as redações, não é um Ctrl+C, um Ctrl+V. Por exemplo, no caso da Guarda Municipal de Várzea Grande, que eu acertei o tema e a redação exatamente o mesmo tema tinha no meu e-book. Não é para o aluno fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. É para ele entender a estrutura e conseguir formular a sua própria redação. Então, o que eu faço dentro do curso é apresentar uma estratégia, um método, um passo a passo, e ele aplica esse passo a passo para qualquer tema. Então, essa é a ideia. Então, não é para você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Professora, esse foi o tema que caiu. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V. É para você entender a estrutura e você poder articular de maneira orgânica isso. Porque, gente, tem questão objetiva, tem redação. Você não vai ficar decorando linha por linha, palavra por palavra. Entenda a estrutura e no dia da prova você consegue entregar uma redação que seja realmente potente e consiga tirar uma ótima nota para conseguir a sua aprovação. Então, vamos parar de falação, que eu tô falando demais aqui, que eu empolgo. Parágrafo 1. Conforme a Constituição Federal, é dever do Estado garantir segurança a todos os cidadãos. Nesse sentido, ao adotar abordagens integradas que combinem prevenção do crime com medidas eficazes de reintegração, o Estado pode promover uma sociedade mais segura, justa e inclusiva, reduzindo o ciclo de criminalidade e apoiando a recuperação e a cidadania plena dos indivíduos. Então, gente, se, por exemplo, a banca coloca algo relacionado a combate ao crime, por exemplo, você não vai fazer um discurso do tipo, os criminosos têm que ser eliminados. Você não pode defender esse tipo de discurso, mesmo que, sei lá, pessoalmente você fale isso ali na roda de amigos e tal, tá revoltado porque a sociedade tá muito violenta, você não pode falar essa redação. A gente tem que entender que, como a Constituição garante que todos são iguais perante a lei, qualquer pessoa, mesmo que ela viva um ciclo de criminalidade por inúmeros fatores, sejam eles sociais, geográficos, econômicos, enfim, essa pessoa ela é igual perante a todas as outras. Então, a função do Estado é sempre reintegrar essa pessoa no convívio em sociedade, tá? A pessoa foi privada de liberdade, teve uma sentença, ela foi punida, ela tem o direito de ser reintegrada. E aí, esse espaço prisional seria o espaço em que esse sujeito vai conseguir se restabelecer. Eu falei, inclusive, no vídeo do modelo de redação para a Polícia Penal de Goiás, que a gente sabe que uma coisa é lei e outra coisa é prática, né? Uma coisa é a vida acontecendo, outra coisa é a lei lá congelada no papel. Na redação, a gente sempre vai se nortear pela lei, tá? E não pela prática, não pela vivência do sistema prisional, não pelos crimes que são cometidos, a gente sempre vai se nortear pela lei. Então, no parágrafo 1, a gente já começa com a Constituição Federal. E aí, abordando a parte de segurança, porque o tema tá falando sobre segurança. Vou reler o tema para vocês.
como o Estado pode prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Então, a base aqui do tema, o eixo temático é segurança. Então, a gente traz a Constituição fazendo esse recorte em relação à segurança. A Constituição vai determinar uma série de direitos e deveres, né? Então, por exemplo, todos os cidadãos devem ter acesso à educação, à moradia, a lazer, trabalho, enfim, uma série de direitos. A gente sabe que isso não se efetiva na prática, senão todo mundo estaria com uma saúde perfeita, uma educação maravilhosa, todo mundo saberia ler e escrever. A gente sabe que isso não acontece na realidade concreta do Brasil. O que acontece em relação à Constituição? Como a gente tem muitos direitos e deveres, você vai pegar somente o que é importante. Então, se a minha redação tá falando sobre segurança pública, eu não vou ficar falando de outros aspectos da Constituição. Então, muitas vezes um aluno, eu falo, olha, usa a Constituição Federal, é um ótimo repertório. Aí o aluno traz um parágrafo da Constituição Federal. Eu falo, meu amor, você não tá escrevendo uma redação, você tá simplesmente fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V da Constituição Federal. E a ideia não é essa. A ideia é que você traga somente um recorte da Constituição Federal. Então, não é para você escrever o artigo 5º completo no seu parágrafo 1, senão acabou umas 5, 6 linhas aí já era da sua redação, tá? Então, pegue somente aquilo que é importante. Se, por exemplo, a redação tem como tema ali uma interface entre educação e segurança, traz então que a Constituição garante que todos devem ter acesso à educação, que a educação é um direito de todos, dever do Estado. Então, traga somente aquilo que é importante, tá? Uma outra questão também que a gente faz aqui é trazer as palavras do tema. Eu sempre falo que é importante você trazer as palavras principais do tema, aquelas palavras mais importantes, porque isso garante que você não esteja fugindo do tema, você se ancora no tema. Parágrafo 2. Nesse contexto, a afirmativa educai as crianças e não será necessário punir os homens, de Pitágoras, revela que a educação é o caminho para a construção ética e moral dos homens. Assim, promover o acesso universal à educação de qualidade e programas de capacitação profissional para todos, visando a prevenção de crimes, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social, é essencial. Isso pode reduzir a marginalização e as oportunidades para o envolvimento em atividades criminosas. Então, se o tema ele está puxando ali para o combate ao crime, o que pode combater o crime? A educação. Então, se a gente tem uma escola bem estruturada, se a gente tem toda uma logística educacional, tem uma grande chance desse aluno se inserir na escola, não se envolver, né, em atividades que sejam ilícitas e consiga se desenvolver enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Então, aqui já é uma resposta à pergunta. Tá vendo que a resposta não é objetiva? Não é a educação é uma forma de combater a criminalidade. A gente está construindo um pensamento. E como é que a gente ancora e dá substância para o nosso texto? Trazendo Pitágoras, trazendo uma citação. Por isso que dentro do curso, a gente tem uma aula só de citações. Então, a gente tem lá um momento específico só para falar de várias citações que podem ser utilizadas na redação. Então, quando Pitágoras fala educai as crianças e não será necessário punir os homens, ele está dizendo que a educação ela vai combater uma série de atividades que estão ligadas aí ao mundo do crime, à criminalidade, a esse ciclo de criminalidade. Percebam o discurso aqui, não tá falando bandido, porque as pessoas têm que ser exterminadas. Jamais faça isso na redação. Mesmo que você esteja com uma revolta no coração, não faça isso. Todos são iguais perante a lei, todos têm direito a uma segunda chance, todos devem ser ressocializados, ser inseridos, serem reintegrados. E muitas vezes a raiz da criminalidade, ela tá muito baseada nas desigualdades econômicas. Então, muito cuidado com o seu discurso. Nada de fazer militância, textão, fazer uma coisa meio revoltada, não. Abre um TikTok, abre um YouTube e aí você faz o discurso que você quiser. Porque ninguém tá te avaliando, você não vai, né? A banca não vai avaliar o seu vídeo do YouTube. Então, na redação, a gente faz a redação para a banca, a gente não faz pra gente. Eu não escolhi Pitágoras aqui porque eu adoro Pitágoras, é porque é uma citação que faz sentido. Eu não coloquei a Constituição Federal porque, nossa, eu sou apaixonada pela Constituição. Não, é porque a banca quer ver isso. Não tem redação nota máxima de concurso que não tem problema de citação ou lei. Tá? Então, a gente não faz redação pra gente. Às vezes eu trago um autor aqui, ou os meus cursos, e aí a pessoa fala, eu não gosto desse autor. Não, você não tem que gostar, é a banca que tem que gostar. Você não tem que gostar de nada. Você vai se dar nota? É você que vai colocar seu nome de área oficial? Não. Então, você vai colocar o que a banca quer, tá? Parágrafo 3. Ademais, é necessário combater a desigualdade social, pois, de acordo com o economista Amartya Sen, a pobreza não é apenas a falta de renda, mas também a privação de capacidades básicas. Nesse sentido, em sociedades desiguais, as oportunidades econômicas, educacionais e de emprego não são distribuídas de forma equitativa. Isso pode levar indivíduos a recorrerem a atividades criminosas como uma forma de obter recursos que lhes serão negados de outra maneira. Então, parágrafo 3
a gente traz uma citação que vai ancorar a ideia de que a desigualdade gera criminalidade. Ou seja, se o Estado ataca a desigualdade, a gente tem uma redução da criminalidade. Então, o parágrafo 3, ele tá embasado nessa ideia. Muito cuidado pra você não repetir a mesma ideia do parágrafo 2 e 3. Eu vejo isso de uma maneira muito recorrente nas redações de alunos. Por exemplo, a pessoa defendeu a ideia da educação no parágrafo 2 e ela repete a educação no parágrafo 3, negativo. Por exemplo, defendeu a educação no parágrafo 2, fala de trabalho no parágrafo 3. Se o tema, por exemplo, for a questão da ressocialização das pessoas que foram privadas de liberdade, coloca lá, a educação é um caminho para ressocializar essas pessoas. Parágrafo 3, o trabalho é uma forma de ressocializar essas pessoas. Ou políticas públicas. Então, cuidado para você não fazer a mesma defesa de ideia no parágrafo 2 e 3. Parágrafo final, parágrafo 4, portanto, implementar políticas públicas que abordem desigualdades sociais, oferecendo apoio econômico, moradia acessível, cuidados de saúde ou outros serviços sociais que ajudem a reduzir os fatores de risco associados ao crime é importante. Além disso, cabe ao Estado incentivar o diálogo, a mediação de conflitos e programas comunitários que promovam a resolução pacífica de disputas, reduzindo assim a incidência de violência e criminalidade. Em parágrafo final, a gente apresenta uma solução de como mitigar, de como resolver esse problema. Lembrando que toda essa temática da criminalidade está relacionada ao cargo de vocês. Então pode ser algo mais operacional, mais técnico em relação ao próprio cargo especificamente, mas pode ser algo mais amplo, porque o texto dissertativo discute problemas sociais. E geralmente brasileiros, né? Então, por isso que eu fiz a seleção desse tema. Mas dentro do e-book, a gente tem vários outros modelos de redação com vários outros temas que eu tenho certeza absoluta que vão te ajudar. E se esse modelo te ajudou, coloca aqui nos comentários, professora, me ajudou, entendi, vou regaçar no concurso. E quem sabe eu trago mais um modelo de redação no próximo vídeo. Já se inscreve aí, curte esse vídeo que vai ajudar outras pessoas que também vão conseguir aprovação e serão seus colegas aí de profissão.